Eu pego daqui, Yuri, porque o Supremo Tribunal Federal deve julgar nesta quarta-feira uma ação que questiona regras das investigações de acidentes aéreos. A Thaisa Medeiros está aqui com a gente e traz as informações. Boa tarde, Thaisa. Conta pra gente. Bom, um bom momento para esse julgamento, né? Exatamente, Débora. Boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Esse momento foi justamente após o acidente. Na sexta-feira mesmo, os ministros já incluíram na pauta o julgamento dessa ação que foi protocolada lá em 2017 pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Então agora, na quarta-feira, às 2 horas da tarde, é o primeiro item da pauta do Supremo Tribunal Federal, o julgamento dessa ação que busca entender melhor e talvez alterar as regras da questão das investigações, do uso das provas das investigações de acidentes aéreos em processos judiciais. Como eu disse, uma ação de 2017, mas que volta agora nesse momento por conta do acidente que aconteceu na sexta-feira à tarde. O que é propriamente questionado, então, nesse primeiro item da pauta de quarta-feira é a limitação ao uso como prova na justiça dos dados das apurações desses acidentes. Um outro ponto que também é questionado são as restrições estabelecidas ao Ministério Público e também à polícia na questão de acesso aos destroços das aeronaves em casos de acidentes. Então, o que diz esses pontos a serem discutidos? Os acessos aos dados e também o sigilo em relação a essas informações e aí a subordinação da polícia e do MP ao CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que fica aí sobre o guarda-chuva da FAB. Tudo isso, então, está dentro dessa ação que foi protocolada por Rodrigo Janot, então, Procurador-Geral da República, e volta agora, nesse momento, a ser discutida. Ela começou a ser julgada já em 2021. O então relator Nunes Marques chegou a aceitar, então, todas essas ponderações feitas pela PGR na época, mas houve um pedido de vista por parte do ministro Alexandre de Moraes. Então, o julgamento está suspenso desde essa época e volta agora nesse momento. Ele estava acontecendo no plenário virtual da Corte. Na prática, o que esse processo muda? Ele muda o Código Brasileiro de Aeronáutica, que foi alterado por uma lei em 2014, e aí alterou principalmente a questão das investigações dos acidentes aéreos. Segundo a PGR argumentou na época, esses pontos que foram alterados pela lei violam os direitos, como o da ampla defesa, além de restringir indevidamente a atuação desses órgãos de justiça que a gente citava, a polícia e também o Ministério Público. Então, por conta disso, são questionadas essas mudanças que foram feitas lá em 2014. É um assunto que a gente vê, já decorre algum tempo aí de discussão no judiciário e retorna nesse momento tão trágico para o Brasil, em que houve um acidente aéreo no interior de São Paulo na última sexta-feira. Débora e Yuri. Obrigado, Thaisa Medeiros, pelas informações direto de Brasília.